para entender de política fiscal, para entender de câmbio, que é a relação da economia internacional, por que uma tensão fiscal e uma questão ambiental, por exemplo, afetam a taxa de câmbio. Hoje aconteceu um episódio interessante que o mercado teve uma queda acelerada, né? A Bolsa Brasileira teve uma queda acelerada. Fechou aí numa baixa quase de 3%, isso não acontecia desde novembro do ano passado, tudo por conta de uma incorporadora imobiliária lá da China, Evergrande. E eles atribuem essa situação, vou problematizar com uma questão atual, eles atribuem uma possibilidade, polemizou-se isso, essa empresa poder ser o Lehman Brothers de 2008, assim, criar um efeito contágio. Isso tem no material de vocês, né, em termos de globalização. Quando há uma crise num setor que faz um efeito dominó, leva todo mundo, né? Levantou-se essa questão. Grande parte dos economistas acredita que não será desse tamanho. Mas por que uma incorporadora lá na China impacta aqui no Brasil, movimenta câmbio, movimenta questão fiscal, né? Essa é uma coisa interessante para a gente pensar aqui. Então, vamos lá. É importante pensar que a questão fiscal está relacionada a política fiscal está relacionada aos gastos do governo, está relacionada àquilo que o governo arrecada em termos de impostos, né? A questão cambial está relacionada com essa oferta de divisas, né? Essa relação do real com a moeda estrangeira. E aí aqui a gente tenta contextualizar com um evento como foi hoje, que eu disse para vocês, dessa incorporadora imobiliária lá da China, que impactou nos mercados. Por quê? No caso brasileiro, esses investidores externos olham para o Brasil e falam, legal, vou investir no Brasil, a taxa de juros dele tende a subir, né? Vai rentabilizar, bacana. Contudo, ele encontra aqui uma crise política. Uma crise política totalmente relacionada com a questão fiscal, como, por exemplo, os precatórios. Né? Os precatórios são aquelas dívidas judiciais que o governo sabe que tem e tem que pagar. Daí ele fala que foi o que se levantou. Posso parcelar esses precatórios? Daí a briga com o Supremo Tribunal Federal. Mas tem várias questões aí que englobam nesse sentido. Então, há uma questão política, há uma crise política, e aí quando esses investidores percebem que uma situação muito impactante, como um evento lá na China, pode mexer, abalar a economia mundial, ele pega e fala, quer saber, eu vou tirar o dinheiro do Brasil, porque além de tudo lá há um risco fiscal muito grande. Sai dólar, esses investidores levam o dinheirinho deles para outro lugar, para a Noruega, para a Finlândia, sei lá. E aí os investimentos, isso tudo tem toda uma matemática envolvendo isso, tá? Portanto, essa saída de capitais mexe nas contas do país, né? Porque sai dinheiro e aí o que o mundo pode olhar e falar assim, nossa, ninguém está querendo lá o Brasil, ou há um movimento de saída do Brasil, não vou acreditar naquele país. Uma crise de credibilidade no país pode impactar e vai impactar nessa apreciação ou depreciação da moeda. Portanto, essa questão fiscal afeta a taxa de câmbio. Estou usando esse exemplo atual aí dessa incorporadora chinesa. Mas a questão ambiental fazia e faz todo sentido. Eu estou trazendo esse caso por conta de hoje, que foi um abalo no mercado. Mas a questão fiscal também tem sido extremamente evidente e urgente por conta da crise hídrica, no caso brasileiro, mas principalmente porque o mercado financeiro como um todo está olhando para essa questão de emissão de carbono, para toda essa questão ambiental, que também é uma disciplina que daria 1 ano, 2 mais aqui para a gente conversar, né? Então, para todo esse contexto ambiental, como, por exemplo, a produção, olhar para essa questão ambiental e incentivar, promover a produção de veículos elétricos, por exemplo. Né? Então, a questão ambiental afeta muito a taxa de câmbio e está totalmente relacionada com a questão fiscal.